procura por tratamentos estéticos só cresce aqui no Brasil e também no mundo, mas junto com essa alta demanda cresce também o número de casos de complicações e muitas delas graves por causa de procedimentos mal realizados. E aí a gente se pergunta, né? Procedimentos simples, por exemplo, como o peeling e a depilação a laser, elas podem trazer danos à nossa saúde? Podem sim. E quem vai falar mais sobre esse assunto é a dermatologista doutora Tatiane Curi, que é membro do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio, é um prazer a estar aqui. Xederma. Obrigada pela presença. Doutora, deve aparecer muita gente no seu consultório com essas complicações, né? Infelizmente, o número vem aumentando, sim. Esses procedimentos estéticos, eles são muito divulgados, muito difundidos. A procura pelo belo é sempre importante, as pessoas querem mais. E muitas vezes os pacientes não procuram saber muito bem o profissional que vai realizar, então esse número de complicações vem, infelizmente, aumentando. Vamos falar sobre os procedimentos no rosto, né? Que é o que mais assusta, né, os pacientes. Procedimentos como lasers e peelings, quais as complicações que podem trazer? Então, basicamente, o peeling parece um procedimento fácil, porque não deixa de ser uma aplicação de um ácido no rosto de uma pessoa. Só que existem vários tipos de ácido, vários tipos de pele, que a gente chama de fototipo. Pessoas têm alergias, têm incompatibilidade, têm hipersensibilidade. E o que eu costumo explicar para os pacientes é que muitas vezes, depois que a gente aplicou um ácido no rosto da pessoa, a gente não tem como reverter isso. Ele já penetrou. Então, depende da força que você aplica, como você aplica. Então, você pode ter desde queimaduras até alergias graves, até o que a gente chama de hipercromias, que são manchas escuras, que ficam pós-queimadura dos peelings. Então, essas são as complicações mais frequentes. Agora, é possível contornar essas complicações durante o procedimento? Sim. O profissional percebe que errou ali, dá para contornar? Na verdade, o ideal é preveni-las. Então, conhecer a pele do paciente, conversar se ele tem alguma alergia, se ele fez algum uso de algum medicamento. Existem drogas orais, então medicamentos orais que aumentam a penetração desses ácidos. Muitas vezes, de acordo com alguns peelings, a gente precisa fazer um preparo prévio da pele do paciente, tá? Então a gente tem que usar algumas medicações, alguns cremes, alguns clareadores, algumas semanas antes para você preparar a pele para aquele paciente receber o peeling. Você precisa orientar quanto ao filtro solar, quanto à fotoexposição, quanto às vezes atividade física, tempo de cicatrização. Então parece um procedimento banal, simples, mas você tem muita coisa para orientar para o paciente e pesquisar antes de você aplicar. No corpo, a complicação também pode ser muito séria, né? Com a depilação a laser, o ultrassom. Quais são as complicações que você mais observa? No corpo eu acho mais complicado até, porque o tempo de cicatrização que a gente tem fora do rosto, ele é mais demorado. Então, o procedimento de depilação a laser, que é muito comum, a gente faz hoje em qualquer lugar, tá? Se a pessoa estiver bronzeada, o laser normalmente tem um alvo, que é o pelo preto, o pigmento do pelo. Tá? Então, se a pessoa estiver bronzeada, a camada mais superficial da pele, ela vai competir com o pelo preto. Então, muitas vezes a gente tem no consultório queimaduras que ficam como se fosse marcado na pele, como se fosse uma queimadura. Você não pode fazer em cima de tatuagem, porque as tatuagens são pigmentadas, então elas competem com o pigmento do pelo. Muitas vezes você faz sessões, na verdade, com intervalos mais curtos, então não dá tempo correto de cicatrizar. E outro procedimento que não é depilação a laser, mas que as pessoas fazem muito, que é para derreter aquela gordura localizada, que é a criolipólise, também você tem inúmeras complicações, porque as máquinas são caras, tá? Você precisa perguntar se o paciente tem alergia ao frio. Muitas vezes essas máquinas não são bem reguladas, tá? E se não são bem reguladas, elas podem ter uma alteração da energia com o paciente. Aí eu já escutei falar de material, de película, de ponteira, que é reaproveitado, coisa que a gente não pode fazer. Então você acaba comprometendo a saúde do paciente e acaba denegrindo a imagem de um aparelho ou de uma tecnologia que funcionaria bem se fosse aplicado em mãos corretas. Sem dúvida. Agora, quando um procedimento estético dá errado, o que a gente tem que fazer? Então, o procedimento estético ele pode dar errado com qualquer profissional, tá? Então a gente tem que tentar minimizar isso. Sempre estudar para saber melhores as técnicas, as complicações, o que a gente pode fazer para evitar. Se aparece alguém no meu consultório com uma complicação estética de um procedimento previamente realizado por outro profissional, a orientação que a gente tem é sempre esse paciente, na verdade, primeiro retornar ao médico, se for um médico que realizou esse procedimento,
para ele tentar resolver. Muitas vezes não é médico, ou muitas vezes o paciente já não quer mais voltar nesse profissional que realizou. Então a gente pode, na verdade, acabar mediante, às vezes, um boletim de ocorrência, para a gente poder se respaldar, fazer o atendimento para a gente tratar aquele paciente que não foi beneficiado. Agora, é possível prevenir de alguma forma as complicações com procedimentos estéticos, como, por exemplo, o laser e injetáveis? Sim, na verdade, a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, como eu falei antes, se você questionar, o paciente fez algum procedimento antes, então tem muitos injetáveis, muitos preenchimentos que são incompatíveis, tá? Então, perguntar para o paciente, você já aplicou alguma coisa aí? Quanto tempo durou? Com quem você fez? Você sabe o nome do produto? Porque muitas vezes você vai ser o segundo médico a botar a mão naquele paciente. Você coloca um produto que é correto, mas ele já tem um preenchedor lá antigo que não deveria estar lá, na verdade acaba tendo uma reação e a complicação vem para o seu lado. Então, questionar muito bem o paciente se ele tem alergia, se ele já fez isso, qual foi a última vez que ele colocou alguma coisa no rosto dele. É difícil a gente pegar pacientes virgens de tratamento no consultório, todo mundo já fez alguma coisa. Então eu sempre oriento, questiona a pessoa que te fez, o profissional, o que nós estamos colocando, qual o tempo de duração, o que eu vou ter de resultado, eu posso ter alergia, eu uso esse medicamento. Então conversar é sempre importante, uma relação médico-paciente é sempre importante para a gente prevenir a grande maioria dos problemas. E fazer sempre com um profissional habilitado. Com certeza. Quem são esses profissionais capacitados para fazer os procedimentos de dermatologia estética? Então, os procedimentos dermatológicos, para ser seguros, tem que ser realizado com um médico dermatologista. Então, o dermatologista tem uma formação de 6 anos de medicina, depois ele faz, muitas vezes, de 3 a 4 anos de especialização em dermatologia, e o cirurgião dermatológico ainda tem uma dose extra para estudar cirurgia dermatológica. Então, toda vez que você for num profissional, num médico, questionar mesmo. O site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele visualiza, você consegue visualizar todos os profissionais dermatologistas que têm título de especialista. Então, você pode consultar, não tem problema nenhum, você pode ligar, eles te orientam. Ter sempre referências, boas indicações, ver como é o consultório, se tem condições de limpeza adequadas. Então, é sempre bom ter uma referência do profissional que você está procurando. Afinal, a gente está procurando melhorar, ninguém quer dor de cabeça para isso. Com certeza. Obrigada, viu, doutora? Foi um prazer, espero ter ajudado. Sucesso para você. Obrigada.